Oi pessoal, sou Celestino Elias Capata. Hoje vamos falar sobre gametogênese. Vamos para a aula. Antes de começar a falar sobre espermatogênese, primeiro vamos recordar sobre meiose. O que é meiose? Na aula anterior nós falamos que meiose é um processo de divisão celular em que uma célula dá origem a 4 células filhas com a metade do número de cromossoma da célula mãe. Se a célula mãe tem 46 cromossomas, as células filhas vão ter 23 cada. Então, esse processo chama-se meiose. Meiose é responsável pela produção de gametas. Então, é por ali onde vamos entrar na gametogênese, quer dizer, produção de gametas. Então, as células que sofrem meiose são chamadas de células germinativas. Células germinativas ou células gaméticas. Como que ocorre esse processo? Primeiro, para ocorrer esse processo de gametogênese, primeiro a célula tem que sofrer a mitose. A célula sofre mitose. Essa célula que sofre a mitose chama-se espermatogônia. Espermatogônia é a célula que sofre a mitose. Nós já temos essa célula, que é a célula mãe, vai sofrer a mitose. Vai originar duas células. Nós sabemos que a mitose origina uma divisão equacional. Por que equacional? Porque o número de cromossoma da célula mãe é o mesmo número de cromossoma da célula filha. Então, nesse caso, temos uma célula mãe diploide, vai originar as duas células filhas diploide. E por sua vez, as células filhas também vão originar as duas células filhas cada. Também diploide, porque nesse caso estão a sofrer mitose. Aqui também essa outra célula vai originar as duas células filhas diploide. Então, esse processo que acontece aqui é a etapa de multiplicação. A célula está a se multiplicar. Esse processo onde ocorre? Ocorre dentro dos testículos. É lá onde ocorrem essas fases. Então, por isso, mesmo uma criança que nasceu hoje, nos seus testículos, já tem essa célula que é espermatogônia. Já existe multiplicação das células. Dali, depois de o menino chegar na fase de adolescência, dali sai dessa fase para interfase. Nós já falamos isso. Para a célula começar uma divisão, precisa passar essas fases da interfase, divisão celular. Então, aqui como a mitose já foi completada, a mitose, já chegamos na telofase. Dali a célula vai na interfase, na fase de adolescência. Na interfase é ali onde a célula começa a crescer. A célula cresce, já temos aqui uma célula cresce. Então, essa etapa que a célula cresce chama-se a etapa de crescimento. A célula cresce. Dali, a célula vai para meiose 1. Quando a célula chega na meiose 1, essa fase chama-se espermatócito 1. Quer dizer, a célula já mudou de nome. Aqui era espermatogônia. Mas agora, como já está a sofrer divisão meiótica 1, logo fica espermatócito 1, porque sofre a meiose 1. E a célula vai dar origem a duas células filhas. Nós já sabemos que o resultado da meiose 1 dá duas células filhas haploide. Isso quer dizer que a redução do número
de cromossoma da célula-mãe. A célula-mãe se tinha 46, logo as células filhas ficam com 23. Logo, chama-se divisão reducional. A meiose reducional é a meiose 1, que reduz o número de cromossoma, metade. Nós já temos essa redução, esse tipo de célula chamado espermatócito 1, porque ocorre meiose 1. Daí chega na meiose 2, em que a célula haploide vai dar origem a duas células haploide. E eu falei que na meiose 2, quase idêntica à mitose, em que a divisão é equacional. Por quê? O mesmo número de cromossoma será também o mesmo número de cromossoma da célula filha. Temos haploide originando haploides. E essa fase da meiose 2, chama-se, essa célula muda de nome. Aqui era espermatócito 1, porque estava a sofrer a meiose 1. Agora, chega na meiose 2, logo a célula vira o nome ficando espermatócito 2. Porque está a sofrer a meiose. E quando origina essas 4 células filhas, logo essas 4 células são chamadas de espermatídeos. As 4 células originadas, haploides, são chamadas de espermatídeos. E dali, isso acontece onde? Dentro dos nossos testículos. Então o que acontece? Logo, espermatídeos vão começar a sofrer diferenciação. A espermatide começa a tirar cauda, como estamos a ver. A espermatide tirando cauda, logo formando espermatozoide. Espermatide para espermatozoide houve diferenciação. Esse processo de diferenciação chama-se espermiogênese. Espermiogênese é quando as espermatides, que é espermatides, as 4 células resultado da meiose 2, sofrem a diferenciação, formando espermatozoide, e esse processo da diferenciação chama-se espermiogênese. Então vamos entender as etapas. Aqui estamos a falar das células que sofrem. As células germinativas na mitose vão sofrer, são chamadas de espermagônia. Quando chegam na meiose 1, são chamados de espermatócito 1. Na meiose 2, espermatócito 2. Quando formam as 4 células filhas haploide, são chamados de espermatide. E quando houve diferenciação formando espermatozoide, são chamados de espermatozoide. E esse processo de diferenciação é chamado de espermiogênese. Quais são as etapas de gametogênese? Nós temos 4 etapas. 4 etapas. Quais são? Quando a célula estava a sofrer a mitose, estava se multiplicando. Aí tinha que multiplicar as células. Depois da multiplicação, o menino já virou adolescente, já chega na interface. A célula começa a crescer. É a etapa de crescimento. Temos a etapa de crescimento, isso na interface. Daí, entre essas meiose 1 e meiose 2, logo chama-se a etapa de maturação. Etapa de maturação é na meiose 1 e a meiose 2. E quando chega na espermatide para espermatozoide, é a etapa de diferenciação. Então, essa é a espermatogênese. Acontece dessa forma. É muito simples. É só recordar quais são as células que estão em causa. É só recordar gonia, cito 1, cito 2, tide, zoide. Gonia, cito 1, cito 2, tide, zoide. Muito fácil. Gonia, cito 1, cito 2, tide, zoide. E daí as etapas, é só recordar multiplicação, crescimento, maturação e diferenciação.
Agora vamos para ovogênese. Já falamos sobre espermatogênese. Agora vamos para ovogênese ou ovulogênese. Quem percebeu na espermatogênese, para a ovogênese quase são as mesmas etapas. Só que tem algumas diferenças em fases. O que nós devemos ver aqui, nós temos a célula-mãe, que é essa, que é a célula germinativa. Vai sofrer a mitose, dando duas células filhas, idênticas à célula-mãe. E, por sua vez, essas células filhas vão sofrer de novo a mitose, dando origem às duas células filhas, idênticas. Nesse caso, estamos naquela divisão equacional, em que o número da célula-mãe é o mesmo número da célula filha. Então, o que acontece? Dali, a célula entra na interfase, fase de crescimento. A célula já começa a crescer e entra na meiose 1. Vamos diferenciar um pouco com espermatogênese. Espermatogênese eu expliquei daqui. Um menininho, quando acaba de nascer ou quando está na fase fetal, ele tem célula chamada espermagônia. Enquanto que nas meninas, a menina vai ter ovogônia e vai entrar na meiose 1. Na meiose 1 até na profase 1. Vai passar aquelas subfases da profase 1, que é leptóteno, zigóteno, paquíteno, onde ocorre a crossing over. Depois de crossing over, vai parar o processo. Então, quer dizer, uma menininha que está dentro da barriga da sua mãe, ele já tem ovogônia, já a célula cresceu, já entrou na fase da meiose 1, já tem ovócito 1, só que nesse caso, esse ovócito 1 parou na profase. Para na profase 1. Depois ocorrer crossing over, recombinação genética. Daí na fase de puberdade, o processo continua. Sai da profase 1, vai na metafase 1, anafase 1, telofase 1, daí surgem as duas células, chamado ovócito 2. Só que temos gameta, uma célula gamética e uma célula que chama-se glóbulo polar. É uma célula que não tem citoplasma. Essa tem citoplasma, essa uma célula que não tem citoplasma. Chama-se glóbulo polar. Já não é gâmeta. Gâmeta só temos aqui um gâmeta e mais um glóbulo polar. Só que esse glóbulo polar, por sua vez, só vai passar a formar óvulo depois da fecundação. O que acontece? Quando chega na metafase 2, para o processo. Então, uma menina que não engravidou ou não fecundou, não atingiu a meiose 2. Não atingiu a meiose 2. Porque não sofreu fecundação. Quer dizer, ele já conseguiu passar todos os processos aqui acima, já chegou a produzir gâmeta feminina, só que não vai conseguir produzir o óvulo porque falta da fecundação. Por sua vez, tem que aparecer o espermatozoide, fecunda, dali vai formar o quê? Óvulo, que é gâmeta feminino, mais glóbulo polar. Formando quantos glóbulos? Temos 3 glóbulos polares e um gâmeta. Então, esse gâmeta
que será chamado de óvulo. Vou repetir, para poder perceber melhor. Nós temos essa fase, que é a fase da multiplicação, em que está a ocorrer a mitose. A célula está se multiplicando. Dali, dentro mesmo da fase fetal, enquanto a criança está na barriga da mãe, consegue chegar na interfase onde a célula cresce, na fase de crescimento, chega na meiose 1, só que vai parar na profase 1, depois de crossing over. Depois de crossing over, para o processo, até a menina crescer, atingir a puberdade, fase da adolescência. Dali o que acontece? A menina começa a ovular. Quando ovula após de 15 dias, chega a menstruar. Dali o que acontece? Isso quer dizer, continua o processo até metafase 2 para. Metafase 2 para o processo. À espera de fecundação. Logo que fecundar, aparecer o espermatozoide dando contato com o gâmeta feminino. Dali vai surgir o óvulo e um glóbulo polar, somando um óvulo e 3 glóbulos polares. Por isso, cada mês, uma mulher libera um óvulo ou libera um ovócito 2. Libera um ovócito 2. Um ovócito 2 e só vai liberar óvulo se houver fecundação. Quais as etapas que são seguidas? Temos a etapa de multiplicação, crescimento, maturação, diferenciação. São quase as mesmas etapas que nós vimos na espermatogênese. Se gostou do vídeo, deixa likes. Se não gostou, dá comentário para sabermos o que podemos melhorar. E além disso, se não se inscreveu, se inscreve no canal para o canal poder crescer e trazer mais conteúdos. Tchau, até a próxima aula.